irmãos podem se assentar. Quero agradecer a presença aqui de muitos amigos. Quero dizer ao pastor Carlos que ele é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje, com muita honra. Hoje eu tenho o pastor Damião que está aqui hoje. O meu pai era pastor Joaquim Damião. Fico muito feliz, agradecer a pastor a confiança. E é interessante, irmãos, e antes de nós entrarmos no tema, os irmãos podem abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1. Mas antes de nós entrarmos no tema, tem algo interessante. Eu gosto muito de história, eu gosto muito do contexto histórico. E é interessante, porque para a gente falar de Josué, nós vamos ter que falar sobre muitas outras pessoas, muitos fatos que estão ligados a ele, e nós vamos entender na hora que fizermos esses links. É interessante quando nós vamos falar de terra, já começamos em Abraão, né? Quando Deus diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu escolherei. A gente já começa esse vínculo de homens, grandes homens e a história. Amém. E o que eu queria primeiro colocar para os irmãos é um pouco do contexto no qual Josué estava inserido. Josué, quando nós começamos a ter algum contato com Josué, no Egito. E é interessante porque nós temos que começar a entender. No Egito, o Egito ele era uma pluralidade étnica. Nós já tínhamos muitas misturas desde aqueles tempos. Nós tínhamos uma época onde existiam muitas culturas nômades. Então nós tínhamos uma grande miscigenação. E no Egito especificamente, nós estamos falando de faraós. Faraó talvez seja a parte mais interessante dos líderes que já houveram. Porque os faraós, eles eram representantes de Deus na terra. Ou seja, o povo tinha os faraós como representantes, eles eram incontestáveis, eles eram representantes de Deus, e você só era um faraó se você fosse filho de outro faraó. Então nós temos esses detalhes, e eles eram absoluto. O faraó tinha poder sobre vida, morte, sobre a sociedade, sobre a política, sobre religião. Ele era todo um congresso com mais o presidente, primeiro-ministro. Ele resumia nele tudo isso e mais o poder divino. Isso é muito interessante para a gente começar. E foi num contexto desse que o povo hebreu foi escravizado. Para a gente falar em escravidão, nós vamos ter que também entender que o Egito ele não era uma economia à base da escravidão. Era uma economia à base da agricultura. De onde é que a gente vai começar a encontrar esses escravos? Era que antigamente as grandes potências escravizavam principalmente os exércitos vencidos. Então a principal fonte de escravos para esses povos eram espólios de guerra. Então é interessante a gente começar a entender todo esse contexto no qual estão inseridos a vida de grandes homens. Não era uma época simples. Governos cresciam, tomavam governos menores, escravizavam o povo. E é interessante que no caso do Egito, o Estado administrava os escravos. É muito interessante esse aspecto. Então, o Estado pegava os derrotados, transformavam em espólio e distribuíam na sociedade, nas tarefas, na construção. Então, você tinha escravos em todas as áreas do Egito. Você tinha escravos no exército egípcio. Historicamente a gente conseguiu achar algumas coisas e os escravos eles eram uma grande fonte de renda para o Estado. Isso é muito interessante. E nós tínhamos vários tipos de escravos e vários tipos de trabalho. É isso que é importante que os irmãos comecem a entender nessa primeira parte, porque depois nós vamos entender o que era
os hebreus no Egito. Vamos agora, nós vamos ler só o versículo 9 do capítulo 1 de Josué, apenas o 9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Então nós entramos aqui no tema da campanha, e é muito interessante, irmãos. Esse tema, a gente já leu, muitos aqui já passaram por cima dele, já leu, relembram, só que a gente nunca parou para buscar a grandeza desse versículo. E é muito interessante. A primeira parte, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, quando Josué é definido como sucessor. A gente vai ver em Deuteronômio 3, verso 21. Moisés solenemente investiu honra e autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel. Ele também pôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Então, pessoal, a gente começa a entender que aqui a pretensão de Moisés é clara. Moisés publicamente declara, né, e faz um rito. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: Josué é meu substituto. Então nós começamos a entender esse contexto. Para entendermos totalmente Josué, nós precisamos, além do contexto histórico, que nós fizemos aqui um pequeno apanhado, nós vamos agora ter que entender o seguinte: Josué é substituto de quem? Simples, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Eu creio aqui, irmãos, que muitos de vocês conhecem de Moisés mais do que eu. Mas é interessante quando a gente começa a parar apenas num personagem e começa a entender um pouco mais. Moisés, ele foi criado no palácio de Faraó. Olha só, ele foi criado como um príncipe. Isso é interessante esse aspecto, né? E aqui nós já temos um texto relacionado a Moisés em Atos 7, verso 22. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. 2. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Esse próximo aspecto aqui é muito maravilhoso. Mas os irmãos começaram a já ver, em todo o texto está dizendo que Deus e Moisés, Deus e Moisés, Deus e Moisés, sempre é Deus e depois Moisés. Deus institui, Deus garante. Olha só agora aqui, Moisés recebeu de Deus a garantia da sua presença. O que é que Deus falou assim: Moisés, eu estou lhe garantindo que estarei contigo. Eu estarei com você. Moisés presencia a abertura do Mar Vermelho para o povo de Israel e depois o mar se fecha em cima do exército do faraó. Conduz o povo em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava ao povo. Nós estamos falando de um povo gigantesco, irmãos. Imagina esse povo no deserto e esse povo sendo alimentado, sendo coberto, sendo protegido do frio, do calor, tudo isso. E no Sinai, Moisés recebe de Deus a lei. Êxodo 20, 22. Então disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei,
Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para você deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre eles sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar em memória do meu nome, eu virei até vocês e os abençoarei. Tem mais. Ele ficou 40 dias e 40 noites no Sinai e recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até o limite da terra prometida. E, por fim, Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Irmãos, aí a gente já pode parar, porque já fizemos toda uma pregação sobre Moisés, mas aqui nós teríamos que falar sobre quem? Sobre Josué. Mas nós não podemos tirar Josué desse contexto, porque grande parte desse contexto, a parte histórica e essa parte do contexto, muito dela Josué está junto. Isso é interessante a gente começar a entender. Então nós conseguimos colocar Josué num contexto. Agora nós vamos começar a entender o seguinte: quando é que Josué vai aparecer na nossa pregação? Era porque por que eu quis falar sobre Moisés nessa magnitude? Porque nós temos que entender aonde Josué vai entrar. Nós vamos entender qual é a pressão que Josué vai receber. Qual é a pressão que vai ser exercida sobre ele? E outra, qual é a expectativa gerada sobre Josué? Porque eu vou substituir alguém. De certa forma, são pessoas, vou colocar no meu serviço. Tinha um colega que trabalhava na minha função, ele saiu, eu entrei. Existia uma preocupação, existia uma expectativa, mas de alguma forma não havia uma desproporção de o que ele fez e o que se espera de mim. Isso é o que nós temos que entender. E é por isso que eu falei de Moisés, para vocês entenderem a grandeza de Josué. E Josué assume a liderança. Simples, ele vai substituir Moisés. Primeiro ponto: às vezes nós precisamos de algo impactante na nossa vida para que a gente se posicione. Você às vezes vive numa forma tranquila, numa zona de conforto, e você precisa que algo venha acima do seu poder, algo que faça com que você tenha que se posicionar, que você tenha que sair do barco, que você tenha que entender que isso, você talvez tenha que substituir alguém que é imprescindível. E é aí onde Josué entra. Ele entra substituindo talvez nada mais, nada menos do que o maior nome até aquele tempo existido. E é aí onde você coloca. E às vezes nós falamos, Deus nos coloca numa posição ou numa situação intransponível. Só que nós temos que entender mais uma coisa. Às vezes, quando Deus nos chama, Ele vê na gente potencial. Isso é muito interessante. Deus vê um potencial em você. Mas olha só, irmãos, tem algo interessante. Mas quando Deus te escolhe, você é nada. Mas vamos pegar aqui. Quando Deus escolheu Davi foi ungido. Ele estava. Quem é que conhecia Davi no meio das ovelhas, no meio do pasto? E muitos anos depois, Davi, ele foi ungido ainda um rapazinho. Depois Davi se tornou quem foi. Mas aí, nós estamos falando num tempo. Paulo foi chamado, só que as primeiras missões de Paulo foram 14 anos depois do seu chamado. Jesus, aos 12 anos, ele diz: estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Aos 12. Quando é que começa o ministério de Jesus? Amém, queridos? Então nós temos que continuar, temos que entender aspectos. Nós estamos falando em liderança e algo também importante: decisão. Glória a Deus. Substituir Moisés aos nossos olhos é impensável, mas já vamos começar a ver alguns pontos a respeito de Josué. Josué, como guerreiro, ele já vai à frente e derrota os amalequitas.
ele já foi designado como representante da sua tribo, a tribo de Efraim. E Deus não chama aventureiro. Isso é algo importante a gente entender, porque Josué, ele foi auxiliar de Moisés por muitos e muitos e muitos anos. Aí vem o primeiro ponto que eu quero passar para os irmãos. Queridos, tem um Moisés na sua vida. Eu vou colocar esse Moisés como algo bom, para vocês entenderem. Sempre que eu falar de Moisés, é algo bom. Sempre que eu falar de Egito, eu vou fazer uma relação de algo que seja idólatra, algo que seja ruim. Então o que é que acontece? Ter um Moisés na sua vida é interessante. Eu vou dizer aqui, vou citar o pastor, que eu tenho liberdade. Com certeza na vida do pastor, ele teve alguns Moisés, talvez tenha tido um ou mais pessoas que interferiram na vida dele, pessoal, material e espiritual. Irmãos, ter um Moisés na nossa vida é uma bênção. Alguém que mudou a sua vida. Eu tive muita felicidade, eu tive dois. Meu pai foi um Moisés na minha vida. Meu pai, ele orou, ele fez tudo quanto ele podia fazer. Mas, glória a Deus, chega um momento onde você tem que entender que o Moisés veio para lhe ensinar. Ele veio para te trazer conhecimento, habilidades, confiança, proximidade com Deus. Preste atenção, você só pode ter um Moisés na sua vida se ele lhe aproximar de Deus. Aleluia. Se ele distancia você de Deus, ele não é Moisés. Aleluia. Você não tenha dúvida. E você tem que ter, acima de tudo, paciência e fé. Aleluia. Então essas são qualidades de Josué. Mas para mim, agora eu quero entrar na parte mais emblemática. Nós já vimos, eu não tive oportunidade de ver outros pastores, tive o prazer de ver o Rodrigo. E quando a gente vê um texto, tem algo que fica emblemático para a gente. Para mim, o mais emblemático na vida de Josué, eu queria que os irmãos abrissem Josué 1:1. Aleluia. Vai ser o versículo 1 e a parte A do versículo 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo é morto. Até aqui, irmãos. Interessante, porque que essa parte seria mais emblemática na minha vida? Ou foi de tudo no texto que eu li, de tudo que eu vi, o que mais me impressionou foi essa parte: Moisés é morto. Tem algo aqui muito interessante. Eu queria rapidamente fazer lembrar a vocês um fato secular. Há alguns dias, semanas atrás, o Gugu Liberato, né, ele teve um acidente e nós não sabíamos da gravidade, mas olha só, em poucos minutos, em poucas horas, vou colocar que o mundo todo sabia. As informações, elas correm muito rápido. Hoje nós temos redes sociais, então boatos apareceram que ele estava bom, que ele estava ruim, e finalmente chegou para a gente a gravidade do assunto. Por que eu queria trazer esse fato secular para cá? Porque eu queria que vocês entendessem uma coisa. Olha só, Moisés morreu. Que dúvida isso aí geraria ainda para qualquer pessoa? Será que o povo lá teria alguma dúvida? O povo de Israel? Moisés morreu, ele era o líder religioso, a referência, quem falava diretamente com Deus, e Deus aí tira Josué, vou usar um termo aqui, tira Josué do grupo, traz para o privado e diz diretamente: Josué, Moisés é morto. Por que será que Deus diria isso aqui? Alguns irmãos conseguem agora entender, cada um vai ter a sua imaginação. Nós podemos, achar algumas linhas. A mais interessante que no meu caso eu vi é o seguinte: eu imagino que não só Josué, mas como todo aquele povo imaginou: Moisés não morreu. Por quê? Porque Deus ainda vai fazer um milagre. Deus fez milagre. Moisés e milagres é quase que uma relação direta. Moisés e sobrenatural é uma relação direta. Então eu imagino, aí são minhas suposições, que Josué e muito mais pessoas imaginavam. Ou
ele morreu, mas de alguma forma sobrenatural ele vai continuar com a gente. Ou ele pode não estar fisicamente, mas talvez ele fique de alguma forma. Então eu imagino que o povo, por essa proximidade, por essa proximidade de Deus com Moisés, tinha isso. Mas aí novamente, eu vou falar essa frase novamente, mas Moisés está definitivamente morto. Ou seja, eu vejo o seguinte, que Deus agora ele disse claramente para Josué: Josué, o seu Moisés, aquele no qual você se espelhava, aquele no qual você seguia, ele está morto. Ou seja, você agora vai ter que iniciar o seu ministério. E é o de Deus ele dizer para todo mundo aqui. Eu tenho certeza que pessoas aqui já ouviram Deus dizer no seu ouvido. Rodrigo já deve ter ouvido, Deus já deve ter dito para ele: Rodrigo, Moisés é morto. Pastor Carlos, com certeza. E alguns aqui, pessoas aqui, podem não ter ouvido, mas vai ouvir, porque vai chegar um momento que Deus vai dizer: pastor, o seu ministério é sua responsabilidade. Que você agora se assuma como guerreiro, como ministro, como sacerdote, que você se posicione como legislador. Josué, agora você vai ter que se definir. Seja forte e corajoso, mas não tenha medo. Outra coisa, Deus ele dá uns alertas interessantes. Então ele diz: agora Josué, você vai ter que, a partir de agora, você vai ter que não ser mais figurante. Josué, você não é mais figurante nessa caminhada. Toda a obra do meu servo Moisés encerrou. O legado dele já está posto. Josué, a partir de agora é você. Você vai virar o protagonista da sua vida. Dê a sua caneta. Se você não gosta de ser protagonista na sua vida, entrega a sua caneta na mão de Deus. Peça que Ele faça um roteiro. Você não está satisfeito com o roteiro da sua vida? Talvez a caneta esteja na mão errada. Bota na mão de Deus essa caneta. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Você não pode ser figurante da sua vida. Você tem que assumir. Ter o Moisés na vida é algo muito positivo, mas passou. Josué agora vai começar a sua jornada. Josué 1, verso 3. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Verso 5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem a posse da terra que prometi aos antepassados. Verso 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Olha só o legado. Não se desvie dela. Nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. E se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Deus ele condiciona. Primeiro é o propósito, depois vem as bênçãos. Nós temos que entender que com Deus primeiro é a aceitação, depois o resultado. Nós começamos a não entender essa relação com Deus. Nós começamos a condicionar Deus, que eu faço algo para Ele me dar algo. Queridos, Deus ele não negocia. Versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Irmãos, esse versículo 9 é interessante. Ele começa como outro: seja forte e corajoso. Mas ele continua. Ele continua o seguinte, só um pedacinho. Mas não se desanime. Olha só como é interessante. Se Deus era com Josué,
Por que tanto ele repetiu os alertas, pastor? Né? Ele era com Josué. Deus falou: onde você pisar, eu te darei tudo. Mas não se desanime. Ou seja, quando você for fazer para mim, faça o melhor. Não faça desanimado. Não se posicione como alguém que não tem o poder instituído. Deus está dizendo: não faça nada com desânimo. Ou você vai fazer algo para mim, ou você não faça. Por isso que ele diz: nós temos pessoas que têm habilidade, pessoas que têm formação, pessoas que têm uma série de pré-requisitos, mas eles não têm coragem. E isso é na hora que Josué começa a diferenciar. Ele adquiriu as formações, mas Deus fala: seja forte e corajoso, assuma agora algo grandioso, não se desanime. Por quê? Porque com Deus não existe plano B. Irmão, talvez isso desanime muita gente aqui. A gente começa a entender que com Deus não tem plano B. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Josué, por que eu vejo que Deus fala: Josué, não te desanime? Porque naquele momento, voltar para o Egito era uma opção. Alguém que viu o contexto, né, pastor? Voltar para o Egito, o povo o tempo todo: destitui Moisés, vamos voltar para o Egito. Eu lembro sempre do Mateus, quando eu falo essas frases aqui: que saudade dos pepinos do Egito, que saudade da cebola. Cebola eu adoro. Mas eu queria que os irmãos entendessem algo interessante. No Egito não só tinha coisa ruim. Por isso que nós temos que entender que às vezes você sai do Egito, mas o Egito não sai da sua memória. Mas pior do que o Egito não sair da sua memória é o Egito não sair do seu coração. Então nós tínhamos pessoas aqui que até esse tempo o Egito continuava no seu coração. E eles, apesar de terem experiências com Deus, de terem convivido com Deus, convivido com Moisés que falava com Deus, mesmo assim, eles ainda tinham o Egito no seu coração. Porque pessoas, mesmo israelitas, eles tinham posses no Egito, necessariamente. Mas eu queria que o irmão não esquecesse uma coisa: não importa de que forma você vivia no Egito, como na corte, como escravo, como camponês, como latifundiário, mas no Egito você era escravo. Você podia ter tudo no Egito, mas você era escravo. E tem algo, como eu digo, que não se tem plano B para Deus. Tem um exemplo que eu gosto muito de Júlio César. Júlio César, imperador. Há muitos anos Júlio César queria conquistar a Gália. Era um local de pessoas difíceis. E Júlio César, na última empreitada até a Gália, ele chegou na Gália, chegou no porto, seus exércitos desceram, ele tocou fogo nos navios, nos mantimentos, o exército saiu só com material bélico. O que ele dá? Ele já dá um exemplo para nós cristãos: se você não toca fogo nos seus navios, você vai querer voltar. E aí ele diz para o exército dele: vocês querem terra? Tem na frente, atrás não tem mais. Vocês querem comer? Na frente, atrás não tem mais. Conquista, tenha uma atitude. Na hora que Jesus vem andando no mar revolto, e alguns falam é fantasma, não sei quem, Pedro diz: Senhor, eu posso ir até ti? E Jesus fala: venha. Irmãos, ficar no barco é confortável, mas depois Pedro tem um testemunho que ninguém mais tem na Bíblia. Ele andou sobre as águas. Pedro saiu da zona de conforto, ele teve decisão. Nós temos que entender que vai ter um momento na nossa vida, na sua vida cristã, que você vai ter que se decidir: eu vou ser um crente mais ou menos, eu vou estar na igreja pensando nas cebolas do Egito, ou então pensando nas festas do Egito. Mas você tem que esquecer: o Egito não é. Lembre-se, um dos pontos que fez os israelitas sair do Egito é que os filhos deles foram mortos. Então o pecado, ele cobra um grande preço, e ele pode cobrar um preço mais alto do que você pode pagar, e ele cobra rápido. Nós às vezes queremos coisas rápidas. Vamos ver o legado desse povo. Tem um legado interessante. A atitude de Abraão, eu vou chutar aqui
há muitos anos, 3.000 e poucos anos atrás, Abraão saiu, da sua descendência se criaram o povo israelita, e hoje, queridos, muita gente pode ter falado, mas Abraão talvez não tenha vivido o melhor de Deus, mas vocês sabiam que hoje 70% da riqueza do mundo está na mão dos judeus? São fatos. Ou seja, porque às vezes nós queremos a rapidez, nós queremos sair do Egito, passar o deserto em 4 dias e já entrar na terra prometida e ainda ter alguém que vá à nossa frente. Nós queremos todo esse contexto. Você está aqui hoje, tem que entender uma coisa: voltar não é opção. Coloque isso na sua cabeça. Você entrou nessa igreja, você saiu da sua casa, você conheceu Deus, não é mais opção. E eu vou mostrar que Josué é um exemplo disso, que se você andou muito do caminho, continua, porque você vai saber o que ele tem para você. Os planos de Deus são bons. Glória. Josué tinha todos os motivos para desistir e substituir Moisés. Vamos colocar aqui que humanamente todos nós colocamos como impossível. Êxodo 33:10. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Fácil, então? Fácil, né, pastor, substituir Moisés? Mas aí eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Moisés fez muito. Ele unificou a nação de Israel, ele criou constituição e leis, mas Moisés não deu para esse povo a terceira coisa que faz com que uma nação seja instituída. Ele deu união, constituição, mas ele não deu território. O que eu quero já colocar com isso é para dizer o seguinte: que toda grande obra, não interessa quem lhe precedeu, pode ter sido quem quer que seja que lhe precedeu, mas a obra continua, ela precisa de você, ela precisa de continuidade. E aí vamos entender agora, se Josué tinha ainda muita coisa, ele tinha ainda uma boa obra. Vamos agora começar o que fez Josué. Atravessou o Rio Jordão, venceu Jericó e Ai. Josué venceu 5 reis